Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas e como ela tem a ver com o que nós temos vivido nos dias de hoje. Há uma discussão nesse trecho de Paulo que ele deixa bastante clara nessa problemática do Evangelho. Vamos lembrar os 2 primeiros capítulos, Paulo nessa carta exortando aos irmãos da Galácia sobre o fato de que eles estavam trocando o Evangelho por um outro Evangelho, e que na verdade um outro Evangelho não é Evangelho, porque só há um. Ele fala isso no primeiro capítulo. Semana passada foi o terceiro estudo, nós falamos sobre o sentido do Evangelho, como Paulo deu o seu próprio exemplo, deixando para trás todas as coisas em obediência a Deus, e como o Evangelho nos chama a deixar para trás a nossa vida. Ele entra agora numa segunda parte dessa discussão sobre o outro Evangelho. E ele começa a falar sobre lei e fé. O que é viver pela lei e o que é viver pela fé. Paulo faz uma distinção, porque você se lembra que esse outro Evangelho era, na verdade, a influência de pessoas que queriam trazer o legalismo judaico para dentro da pregação da fé em Cristo. Pessoas que voltavam a guardar o sábado, voltavam à prática da circuncisão. Lembra-se da semana passada que ele discute com Pedro, ele dá esse exemplo. Discute com Pedro dizendo: você estava aqui com a gente, junto com os gregos numa boa, foi só chegar o pessoal de Jerusalém e você deu uma de João sem braço, começou a dizer para o pessoal que eles tinham que se circuncidar. Para com isso. Você está trazendo alguma coisa que não é o Evangelho. Mas essa discussão está presente entre nós também. Ainda mais que a nossa realidade televisiva é de uma pregação veterotestamentária. A gente só ouve pregação do Antigo Testamento. O comportamento de muitos cristãos nos dias de hoje é pautado na lei, é pautado na época de Moisés. Faça isso, não faça aquilo. Ainda que nós possamos entrar no debate sobre os princípios fundamentais da lei que norteiam a vida do homem, e isso é justo, nós precisamos nos lembrar que Cristo chegou, que Cristo veio, e Ele é o cumprimento das promessas. É como, eu acho que eu disse aqui semana passada, acho que foi à noite, é como eu chegar para você e dizer assim: você usa fraldas. E você vai me dizer: não, eu não uso fralda. Usa, não vai esconder não. Usa sim, porque eu fui na sua casa e tinha uma foto de você lá bebê de fraldas. E você vai dizer: tá, mas é quando eu era bebê. Agora eu cresci. Engraçado. Como é que eu consigo fazer a leitura da vida de alguém, compreendendo os momentos e as épocas, mas quando eu leio a Bíblia, eu me nego a fazer isso? E ao invés de compreender que houve um tempo da lei, e depois de Cristo há um tempo na graça, eu tiro Cristo da história, jogo fora essa graça, e levo o povo a crer apenas no legalismo, apenas naquilo que Moisés dizia, ou ainda mais nas tradições e interpretações judaicas, que era o que acontecia nessa época, anulando a cruz de Cristo. Não se esqueça que para que o povo se aproximasse de Deus e fosse aceito na presença de Deus, sendo pecador, o povo deveria oferecer um sacrifício. Vamos ler o que Paulo diz a respeito disso, do verso 1 ao 14 do capítulo 3. E ele diz assim aos Gálatas, eu vou lendo e fazendo a minha interpretação brunística do negócio aqui. Ó Gálatas insensatos, seus tolos, quem foi que fascinou vocês? Quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Vocês viram Cristo crucificado e alguém está roubando a atenção de vocês. Eu só quero saber uma coisa de vocês.
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Jesus veio para você de tanto você cumprir mandamento, e Ele se apresentou com a sua salvação por isso, ou foi porque você creu nele? Sois assim insensatos, vocês são tão tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês se perderam? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela fé, ou pela pregação da fé? O que está acontecendo com vocês? E aí ele usa o exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado porque ele creu. Sabei, pois, que os da fé, os que creem, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Como se Abraão tivesse um pré-anúncio do Evangelho. Não é só para o judeu, e não é só para quem obedece à lei, vai ser para todo mundo, mas desde o início, desde Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Paulo dizendo que aqueles que viviam na obediência apenas da lei, apenas nisso, estavam debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, não é pela lei que eu cumpro, é pelo sacrifício dele, é porque eu creio nele. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, a salvação de todos, chegasse aos gentios, a nós, em Jesus Cristo, porque Ele é o cumprimento dessa salvação, dessa promessa, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos salvos pela pregação do Evangelho. Nós nos aproximamos de Deus não porque nós fizemos alguma coisa por Ele, mas porque Ele fez alguma coisa por nós. Lembre-se disso todos os dias. O Evangelho, além de nos anunciar a salvação, nos anuncia o reino. E o reino é a base de toda a transformação que temos. Porque olhamos para Cristo e somos transformados por Ele, pela sua palavra, pelo seu Evangelho a cada dia. Essa transformação acontece dentro de nós. Nossos princípios, nosso caráter, nossa maneira de pensar, de agir, nossa justiça, nossa retidão. Nós não somos retos e justos porque obedecemos uma lei. Porque o cara pode obedecer o que está escrito, mas dentro dele continuar pecando. Aliás, Jesus disse isso aos fariseus, no início do livro de Mateus, antes do Sermão do Monte. Quando perguntaram para ele se quem adulterasse teria a maldição da lei ou a punição da lei, ele disse: espera aí, eu vou dizer alguma coisa além da lei para vocês. Se ela disse que quem adulterar morre, então vou dizer uma coisa para vocês: se alguém pensar em adulterar, dançou. Porque eu não olho só o que você faz por fora, eu olho quem você é por dentro. O Evangelho não é um pincel com uma tinta para dar uma garibada na gente por fora. O Evangelho é a presença do reino, do Espírito de Deus, do Rei dentro de nós. É algo que começa dentro de nós e nos molda. Muda a nossa mente, lembra-se, a metanoia, a transformação do nosso pensamento. Muda o nosso coração. Nós somos feitos novas criaturas, nascemos de novo. Porque Ele passa a habitar em nós. Antes de Cristo, as pessoas viviam sob a lei. Eu não posso imaginar que o tempo anterior a Cristo fosse um tempo ao qual eu quisesse me reportar ou voltar a viver. Tanta gente hoje diz: eu queria ser como Moisés, como Abraão, eu queria ser como Davi. Viviam num tempo antes de Cristo. Conheciam a Deus através da lei. Mas o Espírito não habitava neles. Eles não conheceram o tipo de vida que vivemos hoje. Eles não tinham as Escrituras, nem as palavras de Jesus.
Viveram um tempo ainda incompleto dentro do plano da redenção de Deus. Obviamente servos de Deus, homens e mulheres de Deus, porém ainda, na parte da história que vivemos, assim como você reconhece o tempo que você tomou uma madeira e usou fraldas, e depois aprendeu a andar e vive com as suas próprias pernas, da mesma maneira nós enxergamos que houve toda uma história da redenção de Deus para o seu povo, completa. O que nós mais vemos hoje é gente que volta, pula por cima desse sacrifício de Cristo e abandona tudo o que aconteceu após Cristo e toda a sua obra, todas as boas novas do Evangelho, e volta à prática da lei. Parece que Paulo escreveu isso aqui quinta-feira. Mandou a carta rapidinho por Sedex, chegou para a gente ontem de manhã e a gente já está lendo agora. Porque isso acontece nos dias de hoje. Todo pecado requeria um sacrifício. E o homem deveria apresentar um animal, todo dia, sempre que pecasse. Pecou, tem que oferecer um sacrifício. Pelo homem ou pela família, o sacerdote apresentava anualmente sacrifício pela nação toda. Toda vez era um sacrifício. Escuta, eu posso oferecer um sacrifício e isso me livra de uma vez por todas? Não. Você vai ter que pagar por esse sacrifício sempre. Quantas vezes? Até morrer. Nunca vai parar de pagar. Vai pagar, 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 pagar. Mas esse perdão, essa substituição no sacrifício, levando à morte que deveria ser minha, não é definitiva, não é definitiva. Mas eu fiz o sacrifício ontem, eu já não tenho isso para mim? Não, você não tem. Mas eu paguei e não levo o produto, isso, tipo o Brasil. Não tem. Eu pago por algo que eu sempre tenho que estar pagando, porque eu ainda não tenho. É incompleto esse sacrifício, sim. Era assim. Nenhum sacrifício era suficiente. Sempre era necessário um outro. O homem pagava, pagava, pagava e pagava. Mas era um período transitório. Era o período antes de Cristo. Cada sacrifício daqueles apontava profeticamente para um único, suficiente e definitivo sacrifício, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, compreendemos que Cristo é o sacrifício único e definitivo para todos. Por isso não voltamos ao tempo da lei para cumprir a lei. Não vivemos pela lei, vivemos pela fé. Não somos nós que nos sacrificamos ou oferecemos um sacrifício, Ele o fez por nós. Aqui está a nossa redenção, a nossa salvação, o sacrifício substitutivo de Cristo. Por isso Paulo diz, vocês não vivem mais na lei, vocês vivem em outra época, vocês vivem na graça. O livro de Romanos, que também é escrito por Paulo, uma outra carta, ele fala muito sobre lei e graça. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E ele diz, então quer dizer que eu posso pecar o quanto eu quiser? Não, porque Cristo te amou, e porque se entregou por você, você não vai se entregar ao pecado, vai se entregar a Ele. Não apenas para cumprir uma obediência externa, mas porque Ele habita em você e você é uma nova criatura. Na lei eu posso ser por fora boa viola e por dentro um pão bolorento. Porque eu posso cumprir externamente. Mas depois de Cristo, não é apenas quando eu adultero. Se Ele lê no meu coração a intenção, eu já pequei. É muito mais sério. Vindo Cristo, permanecer na graça é morte. Ou permanecer na lei, perdão, é morte. Porque o Deus que tudo vê e já se sacrificou por mim, olha para a minha vida como alguém que nega o sacrifício e continua fazendo os meus próprios, a fazer os meus próprios. Na verdade, o sacrifício de Cristo, que já é substitutivo, no meu lugar, passa a ser substituído por qualquer outro sacrifício. É uma maldição, é uma abominação. Com Cristo veio as boas novas da salvação. E o que é o Evangelho, o que é o anúncio das boas novas? Você era um pecador. E o pecado era morte para você. E você sacrificava. E não parava de sacrificar.
Você pagava por aquilo que você não tinha. Mas agora Cristo pagou por você. Cristo se entregou por você. Ele é o sacrifício definitivo de uma vez por todas. A lei é o lugar onde eu pago por aquilo que eu nunca tenho. A graça é o lugar onde eu tenho aquilo que eu nunca vou conseguir pagar. A lei é o lugar onde eu sou sugado. Eu entrego para ser justificado por algo que eu sacrifiquei diante de Deus. E sou grato pela misericórdia que Ele ainda me permite sacrificar. Mas era um período incompleto. A graça é olhar para o que Cristo fez por mim e ser grato a Ele. Isso nos torna cristãos. Ele é o sumo sacerdote, ao mesmo tempo que Ele é o próprio sacrifício. Ele é a vida. E quando olho para Cristo, autor e consumador da minha fé, eu me entrego a Ele. Na lei é muito fácil eu amar o pecado e apenas oferecer um sacrifício. Ainda que arrependido, não regenerado. Mas a graça é a oportunidade da regeneração, porque Cristo passa a habitar em nós. Eu não consigo mais viver de aparências, se eu o receber de verdade como Senhor. Eu não consigo mais fazer algo apenas externo, se de verdade Ele habita em mim. Porque Ele me constrange do pecado. Porque Ele mexe com as minhas entranhas. Porque a sua palavra fala comigo e a sua lei, ora escrita em tábuas de pedra, agora está escrita numa tábua de carne, que é o meu coração. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, habita em nós. E Ele fala conosco. Ele nos desperta, Ele abre os nossos olhos, a não ser que eu mortifique esse Espírito, a não ser que eu venha extinguir a sua ação na minha vida, eu vou continuar a ouvi-lo. É interessante como nós somos gratos a Deus e da onde parte o nosso louvor. Por que você louva a Deus? O motivo da nossa adoração deve ser o fato de que Cristo se entregou por nós e nós estávamos mortos. De que Ele pagou o meu preço e eu tenho que louvá-lo. De que Ele morreu no meu lugar e eu sou eternamente grato. De que a minha boca o louva e tudo que eu faço é para o louvor da sua glória. Tudo que eu faço é para bendizer o seu nome. Porque Ele se entregou por mim. Se não fosse Ele, eu ainda estaria pagando. E eu fiquei pensando nos dias de hoje, em gente que fala de Cristo, mas vive pagando. Oferecendo sacrifícios. Dando a volta na cruz, deixando para trás, e para que alcance a Deus e o seu benefício e o seu favor, sacrifica. Se você é quem paga diante de Deus com o teu próprio sacrifício e esforço, você não deve ter motivo para louvá-lo. Você não ganhou nada de graça, foi você que pagou. A verdadeira adoração profunda é daquele que reconhece que é um pecador. É daquele que reconhece que sem Deus não pode viver. É daquele que reconhece que qualquer coisa que fizesse seria insuficiente para alcançar coisa alguma. Ele louva a Deus porque Deus fez algo por ele. O Evangelho me diz: você estava morto, mas eu morri por você. Te livrei da morte e te dei uma nova vida. E isso me faz sair da condição de um rebelado contra Deus para um estado de adoração a Deus. Se você sempre está pagando, você está agradecendo a quem? Você já está pagando. Você deveria agradecer a você mesmo. Você substituiu Cristo.
por qualquer outra coisa. Às vezes pela igreja. Substituímos Cristo pela oração do pastor, substituímos Cristo por um carnê, por uma imagem, por uma campanha de jejum. Fazemos sacrifícios, até pela nossa oração, porque se for de joelho, se for de madrugada, se for no monte, é mais forte, como se algo pudesse acrescentar à obra de Cristo, porque está faltando alguma coisa, o sacrifício dele não foi suficiente. Eu não estou dizendo a você que você não deve orar, claro que sim. Não estou dizendo que você não deva frequentar a igreja, isso é fundamental, somos um corpo. Nem que a relação pastor e ovelha não deva ser mantida, é claro que deve. Não estou dizendo que você não possa se consagrar, até mesmo com o seu jejum, pode. O problema é quando você acha que qualquer uma dessas coisas é que é a tua força. O problema é quando você idolatra essas coisas e acha que elas vão fazer com que você alcance qualquer favor ou qualquer ato de Deus. Quando você faz isso, você está trocando Cristo e o seu sacrifício por um outro. A pergunta de Paulo é: quem foi que vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Vocês que conheceram a Cristo crucificado e começaram a crer nele, começaram no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, vocês estão completando essa obra carnalmente. E quando ele diz carnalmente, ele quer dizer com a tua própria força, com o teu próprio esforço. E o pior é que pessoas que não oferecem sacrifício nos dias de hoje, sentem-se vazias de Deus, como se Deus fosse um ser insaciável, que toda hora está esperando de você um animal no altar. Espera, Cristo já veio. Ele espera o teu coração contrito, Ele espera a tua conversão, Ele espera o teu arrependimento, Ele espera os teus joelhos no chão, a tua verdadeira conversão e o teu coração pronto, para que seja nele depositado os seus verdadeiros princípios. Há uma confusão muito grande. A lei teve um objetivo. Semana que vem é o tema dos próximos versos, e Paulo fala sobre por que existiu a lei. Semana que vem a gente fala sobre isso. Mas você não veio aqui hoje para oferecer um sacrifício. A tua oferta não é um sacrifício. E eu me lembro de uma época em que tinha que pegar a oferta, e eu passei por isso, e levantar e dizer: Senhor, aqui está, como se Deus quisesse ver. Usava-se a palavra memorial, você vai construir um memorial para Deus, e Deus vai olhar e falar: memorial está legal, vou te abençoar. Como se o nosso sacrifício nos aproximasse de Deus, e não o sangue do Cordeiro. E eu tenho que dizer: Senhor, me perdoa, porque eu já substituí Jesus por qualquer outra coisa. Tem misericórdia. Que eu nunca mais faça isso. E aqui na igreja nós nunca vamos fazer isso. E se você precisa de alguma coisa, não é um sacrifício que você faz, mas a nossa comunhão em oração, e os nossos joelhos diante de Deus, confiando que aquele que morreu na cruz por nós, e que não negou o seu próprio filho, como não nos daria juntamente com ele tudo que a gente precisa? E pessoas desesperadas pela situação que vivem são facilmente conduzidas a sacrifício. Uma pessoa que está no desespero faz qualquer coisa que você diga. Entra em qualquer loucura, paga qualquer preço. Mais cruel do que conduzir pessoas ao sacrifício é conduzi-las no momento em que elas mais precisam de ajuda. Uma vez eu vinha voltando para casa, já era tarde. Eu lembro que eu estava ali na Tancredo Neves e eu vou ter que confessar um pecado. Vou ter que confessar, e sabe o que eu falo para a igreja quando eu faço? Me perdoe, não vai me levar a mal, irmão, mas eu coloquei numa rádio evangélica. Pronto, falei, não queria, falei. E tinha uma mulher no telefone dizendo que ela estava em casa, que o marido tinha, parece que, fugido de casa com outra pessoa,
O pior é que ele fugiu, deixou ela com 2 crianças, se não me engano, sem dinheiro, estava desesperada, sem ter o que comer, pedindo para o pastor para que orasse por ela, para que desse uma palavra de conforto. E o pastor começou a falar: irmão, eu queria ser uma fumaça. Sabe os impossíveis? Era o multi-homem, né? O Croyle, o homem mola, e o homem fluido. O homem fluido virava água. Eu queria naquele momento virar um vapor, ou virar uma onda magnética, entrar pelo rádio e aparecer dentro do estúdio com uma protetor bucal e 2 luvas. Eu ia socar aquele desgraçado até matar. Estou falando sério, irmão. Porque o cara falou assim para ela: então, mas eu quero dizer para você, falou 2 palavras sem nenhum tipo de comprometimento de coração. Não sabe chorar com quem chora. Mas a senhora não pode faltar na reunião de domingo e encomendar a sua toalha ungida. A mulher acabou de falar que não tem nada, seu desgraçado. Lá em Guaranésia fala filho de uma égua. Onde minha mãe nasceu. Seu sem vergonha, seu salafrário, seu vagabundo. Você é um vagabundo. Vai arrancar o dinheiro da coitada. Fazer ela comprar, ela acreditar em fazer um sacrifício e levar uma toalha. Você acha mesmo que Deus, ao invés de querer entrar no coração de alguém, mudar a mente e derramar o sangue na cruz, Ele quer colocar o Espírito dele na costura, para quando você enxugar o rosto, Ele pular para dentro pelos teus poros? Você acredita mesmo nessa imbecilidade? Mas quem está no desespero faz qualquer sacrifício. A mesma gana que a gente tem que ir para a rua pelo nosso país, eu vou te dizer, você tem que viver contra o falso evangelho, porque isso tem matado muita gente. Só que o fascínio nos entorpece. E nos dias de hoje tem uns requintes de... como é que se fala? Não é de crueldade, mas os requintes de oh meu Deus, está na ponta da língua. De conluio, de preparo, sabe? De sutileza. Muito obrigado, irmã. Deus lhe pague. Porque além de tudo, o teu sacrifício vai te fazer prosperar. Eu tenho um plus. Veja, se você comprar esse secador, você ainda ganha essa escova para fazer não sei o quê. Espere. Ainda vem para você o gel que tira a celulite. Não pague ainda. Porque você ainda leva o pente ungido. Então, a prateleira sempre tem alguma coisa que te traz benefícios. Ao invés de o evangelho me deixar, ao invés do evangelho me levar a deixar para trás a minha velha vida, o não evangelho me faz deixar para trás o evangelho. E a oferecer os meus próprios sacrifícios. Quem foi que nos fascinou? Eu, quando estava pensando nesse texto, eu me enxerguei bastante aqui, nesse pedaço da carta, e eu pensei da gente orar hoje no final dessa reunião, desse culto, pela nossa vida, especificamente por quem viveu isso aqui. Vou traduzir para você, espero conseguir, o sentimento de quem sacrificou, sabendo que Cristo já era o sacrifício. O sentimento é mais ou menos assim: estou cansado. Todo dia que eu entro aqui, alguém me pede alguma coisa e eu não tenho mais o que dar.
Segundo sentimento, fui usado. Trabalhei que nem um desgraçado de sol a sol. Eu não tinha vida. Tudo que me pediam eu fazia, e eu achava que isso era ministério, que eu estava envolvido com o reino, e estava envolvido com a minha própria ganância, porque eu queria mesmo era prosperar. Me usaram, mas isso dá margem a um outro sentimento, aliás, ele chama um outro. Eu me odeio. Gente que sai desse sistema, sai lesada, sai cansada, se sentindo enganada, mas sai também com ódio de si mesmo. Porque você foi fascinado. E você diz, por que eu caí nessa? Como eu fui tonto de fazer isso? Quando você chega nesse estágio de acordar, você já perdeu muitos amigos. Amigos que antes de você despertaram e começaram a te falar. E você com unhas e dentes defendia. E dizia, não, é de Deus. Enquanto você estava sacrificando. E o dia que você sentiu que a última ovelhinha que você tinha foi, e tudo que te prometeram nunca aconteceu, você caiu em si, e teve que olhar para quem você sempre disse que estava errado, e dizer, eu sou um tonto. Vai pedir perdão para muita gente com quem você desfez a sua amizade. Não sei se o que eu estou falando tem a ver com você, mas estou tentando reproduzir um pouco do que eu percebi. E dizer, me perdoe porque eu fui um tonto. E eu não percebi que eu estava perdendo aquilo que eu mais tinha de precioso na vida. Mas você também tem um sentimento terrível de que você não era aquilo. Porque onde não há o Espírito Santo e onde não há transformação pelo Evangelho, aonde um sistema te seduz e te ilude e te fascina, e você é puxado não pelo coração, mas pelo teu ventre, pela tua sede e pela tua ganância, esse sistema extrai de você o pior você que você poderia ser. Quando você acorda e diz, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de crer nisso? Como é que eu fui capaz de dizer aquelas coisas? Tem gente que rompeu com o pai e com a mãe. Gente que rompeu com o irmão. Não precisa de ir muito longe. Você que já passou pelo sistema sabe. Teve gente que perdeu o seu próprio casamento. Porque é melhor você continuar fazendo o que a gente diz do que continuar com essa mulher que você tem. Geralmente recebe o apelido carinhoso de Jezabel. A mulher é que acorda mais cedo. Porque a mulher está no fogão e está na pia. E quando ela sente a ausência de vida no lar, e abandono de filhos, e ela vê a conta bancária diminuindo e o arroz não chegando na geladeira, ou na despensa, ela acorda mais rápido para dizer para o marido, acorda que esse negócio aí está errado, essa igreja é uma loucura na tua cabeça. Mas obviamente que se ele é uma pessoa muito envolvida, o sistema vai abraçá-lo e dizer, não, você é de Deus, Deus tem uma obra na sua vida, joga fora essa jararaca, que a gente arruma rápido para você aqui, ungida. Seria cômico se não fosse trágico. É muito triste. É muito triste. E você percebe que o pior você que poderia existir foi aquele. Muitas pessoas me conheceram o pior Zé que podia existir. Eu não as culpo por me odiarem. Quando alguém me encontra na rua e fala,
você é o bispo Zé Bruno? Eu falo, pode reapresentar o cheque que eu tenho dinheiro já, vai, por favor. Já fico assustado. É terrível. Abandonar a graça e mergulhar na lei é você viver aonde o Espírito de Deus não age. E o pior é que nos dias de Jesus, eles tinham mais de 600 interpretações da lei feitas pelos doutores da lei. Isso foi crescendo no período antes do Império Romano, no período dos exílios, quando não havia templo. E a lei passou a ser o culto. Às vezes até passou a ser Deus. E o status de interpretador da lei e das práticas ganhou muita força, já que não tinha sacrifício até a reconstrução do templo. As sinagogas também surgiram porque ali se discutia a lei. E os intérpretes da lei, os doutores da lei, multiplicaram em muito o peso da lei sobre os homens. Por isso Jesus fala aos fariseus, vocês colocam cargas pesadas e difíceis de carregar nos ombros das pessoas. E nem querem dar um peteleco para tirar, vocês não fazem nenhum esforço para isso. E quando ele disse, lancem sobre mim o vosso jugo, porque eu troco com vocês e o meu é suave, ele estava dizendo, estão colocando um peso muito pesado para vocês levarem. Não é isso. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso sexta-feira, escreveu isso sexta-feira para nós. Você estava carregando muito peso. Você não estava nem vivendo. Uma lavagem cerebral, fanática, te roubou da vida com Deus. E Paulo está dizendo para aqueles caras de Gálatas, dos Gálatas, quem foi que fascinou vocês? Olha para Abraão, não foi lei, foi fé, ele acreditou e seguiu. Quem vive pela fé são filhos de Abraão. Não foi a lei que morreu por você na cruz. E é interessante porque a lei está aqui escrita, mas ela não é Deus. Porque muita gente diz, está na Bíblia, estou fazendo porque está na Bíblia. Ah, tá bom então. Circuncisão também está na Bíblia. Vamos voltar à prática. Olho por olho, dente por dente também está na Bíblia. E a mulher, quando tiver nos dias de menstruação, tem que ficar 7 dias fora da cidade, porque também está na Bíblia. O sacrifício também está na Bíblia. Ou eu vou enxergar os objetivos para cada momento, que vão culminar com a vinda de Cristo, que é o objetivo central e único das Escrituras, ou eu vou me esquecer dele e praticar qualquer outra coisa. Ariovaldo sempre diz que onde não tem Bíblia não tem heresia. O que você acha daquela religião? É alguém que não conhece Deus, como qualquer pessoa que não conhece Deus. Pior é o crente, porque ele conhece a Bíblia. Então se tem Bíblia é heresia. Se não tem Bíblia, é gente que está na ignorância. Pior é o herege, que conhece e não pratica. Era melhor ser frio, mas como é morno, vai ser vomitado, diz João em Apocalipse. Se você se sente triturado pelo sistema, que te levou a oferecer sacrifícios por tudo, e cada vez que acabava um, começava um outro, você teve 2 tipos de decepção, um dos 2. Ou porque você tentou e não conseguiu, e de tanto apanhar você acordou, e disse, estou fazendo de tudo e não tenho o que eu quero, aí você acordou para dizer, acho que não é isso. Ou aconteceu o segundo, você conseguiu o que você queria. Só que aí você percebeu quão vazia era a sua vida, porque o que você precisava não era o que você queria. O que você precisava era da salvação e de Cristo na sua vida. Que nenhum bem ou coisa alguma pode te dar aquilo que só Ele pode te dar. Viver na lei vai acabar com você. Se você está aqui com a gente e você sente falta de sacrifícios, é isso mesmo. Crise de abstinência chama isso. Eu quero dar uma oferta especial. Pode dar, irmão, estamos precisando, mas ninguém vai vir aqui na frente receber unção de nada. Mas eu preciso. Você está precisando de uma campanha.
Vai começar as eleições, fica tranquilo, em julho começa, é uma loucura. Você está precisando sacrificar alguma coisa porque você acha que Deus, que entregou Cristo na cruz porque amou o mundo de tal maneira, não fez isso. Ele não te ama e não está nem aí com você. Só quando você dá sinais de fumaça e faz os seus sacrifícios é que Ele acorda. É isso que você pensa de Deus? E quando Ele está se apresentando a você, alguém do seu lado oferecer um sacrifício maior. E quando você achava que estava fazendo bastante, Ele foi chamado na frente de, tá vendo? Esse aqui é uma bênção, porque fez tal e tal coisa. E aí todo mundo é levado a fazer igual, para alcançar o benefício de Deus. E você corre e luta para ter de Deus aquilo que você não precisaria correr ou lutar, porque Ele te deu pela graça. Imagina se eu acordasse de madrugada com um barulho na minha sala, e eu descesse as escadas, sei lá, com o tamanco da Blanche, um guarda-chuva na mão, pensando quem está lá embaixo, que é um sobrado. E quando eu acendo a luz, é o meu filho, roubando a televisão, para colocar no quarto dele. E eu falo, o que você está fazendo, filho? Oh, desculpa, eu estava roubando, desculpa. Mas como assim roubando? A televisão é nossa. Eu sei o que ia pôr no meu quarto, porque eu achei que você não ia me dar a televisão nunca. Calma, filho. É só você me falar, pai, eu queria pôr a televisão lá. Talvez eu dissesse não. Porque isso aqui é maior, todo mundo pode ver junto, né? Mas vamos fazer alguma coisa para colocar uma adequada no seu quarto, se for o caso, se a sua está ruim, sei lá, quebrou. Você joga um videogame com o pé em cima da televisão, ela não foi feita para receber chutes, né? Mas a gente pode pegar uma mais robusta. Mas não precisa de roubar, já é sua. Ou talvez ele chegasse uma semana e não aparecesse em casa, e quando ele voltasse, onde você passou a semana inteira? Eu fui para o Cais do Porto, na estiva. Trabalhei carregando os sacos, levantei R$1.000 e eu quero comprar a televisão da sala e colocar no meu quarto. Eu ia dizer assim, filho, aqui é a sua casa e eu sou o seu pai. Você não tem que lutar comigo para ter o que já é seu. E nem precisa se sacrificar para comprar o que eu já te dei de graça. Aqui reina amor e graça. Vamos lá na Santa Ifigênia, que é mais barato, a gente compra no cartão. Não é assim? Nós lutamos com Deus porque te ensinaram que você tem que ser Jacó e lutar com Deus para ter a coisa que você quer. E você briga para Ele te dar a televisão que já é sua. É que você não entende que Deus tem um lugar certo para colocar, mas você quer fazer do seu jeito e pôr lá no seu quarto. Então você briga com Deus, achando que Ele não te ama. Ou senão você vai na estiva trabalhar que nem um louco, fazer sacrifício para comprar dele o que Ele já te deu e já te pertence. Sacrifícios e leis estão roubando a tua mente e o teu coração de conhecer o verdadeiro amor de Deus. Igreja querida, não façamos isso. O justo viverá pela fé. E nós cremos em Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Que está cansado. Só feche os seus olhos, não vou te chamar aqui à frente. Você tem amargura, raiva contra você mesmo, raiva de Deus, raiva da igreja, raiva de pessoas, ódio de você mesmo, porque você foi iludido, você se deixou levar. Você tem mágoa, você perdeu amigos. Fala hoje, Senhor, eu quero viver na Tua graça. Senhor, eu quero ser alguém que vive de verdade pela fé. Se você é alguém que está oferecendo sacrifícios
para obter alguma coisa de Deus, pare e sinta o amor de quem já cuida de você. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa carta escrita por Paulo há séculos atrás, para pessoas que a gente nem sabe os nomes, mas que fala tão forte conosco hoje, Senhor. Porque de alguma forma nós também fomos fascinados. Nos perdoa, nos esquecemos da cruz. Nos perdoa, nos esquecemos do sacrifício de Cristo. Nos perdoa, porque negamos a tua verdadeira palavra, o Verbo. Nos perdoa, porque não ouvimos o Espírito, que tem em nós a sua habitação. Nos perdoa por tentarmos comprar o que o Senhor já nos deu de graça. Nos perdoa por ouvirmos, Senhor, palavras de fascínio na boca de homens. Nos perdoa por oferecermos sacrifícios, roubando de nós mesmos a vida sob o sacrifício de Cristo. Nos perdoa pela ganância, por sermos o pior que poderíamos ser, o pior de nós. Nos perdoa, Senhor, por tentarmos pagar por aquilo que o Senhor nos deu de graça. Nos perdoa porque nossa ganância não nos permitia repousar na tua vontade, mas queríamos pagar para que o Senhor fizesse o que nós queríamos. Queríamos ser senhores de Deus. Nos perdoa, Senhor. Quem nos fascinou? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E nós poderíamos te responder, Senhor, a nossa própria cobiça, um falso evangelho, homens, por trás disso tudo, Satanás. Mas nós hoje queremos dizer, Senhor, nos faz andar no teu evangelho, nos faz andar na tua graça, acalma o nosso coração com a tua paz. Queremos ser satisfeitos com a tua vontade, alimentados pela tua palavra, saciados pelo teu Espírito, descansando no sacrifício daquele que nos ama e nos amou primeiro. Colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, nosso lar, nossos filhos, nosso casamento, tudo é teu, Senhor, e repousa à sombra da cruz, do sacrifício único de Cristo que pagou o preço e nos livrou da morte e nos trouxe vida. Queremos estar crucificados contigo, Jesus. Não vivermos mais a nossa vida, porque o Senhor vive em nós. Livra-nos da maldição da lei. Não somos livres para pecar, porque te amamos. Não somos livres para fazer o que quisermos, porque o Senhor habita em nós. Não é porque não temos lei que vamos cair na gandaia, porque a tua palavra nos conduz e nós nos arrependemos do mal e queremos viver contigo, Senhor. Livra-nos de uma vida externa e hipócrita. Livra-nos, Senhor, de pagarmos com sacrifício por bens e sermos vazios do teu caráter, Jesus. Livra-nos da falsidade, Senhor. Que possamos ser dignos desta manhã de reconhecermos o nosso pecado e de mais uma vez nos entregarmos nas tuas mãos, porque só tu és Senhor. Jesus Cristo, o único, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. A ti, Senhor, a nossa vida e o nosso coração. Que esta lição, Senhor, faça-nos acordar, porque todo dia a gente quer fazer um sacrifício. Quando alguma coisa errada acontece, a gente pergunta: onde foi que eu errei? Como se tivéssemos falhados no sacrifício. Nos faz repousar em ti, Senhor. Nos faz repousar em ti. E debaixo do teu amor, sejamos conduzidos na vida que o Evangelho nos propõe. Nos abençoa.
Leva-nos em paz nesse domingo, nosso almoço em família, as manifestações, todos os irmãos que vão participar, cobre-os. Esse é o nosso papel, Senhor, e nós oramos mais uma vez pela nossa nação. Protege-nos nesta semana, traz a gente de volta quarta, terça, domingo, sábado, sexta na reunião de homens. Aqui está a nossa vida no teu altar, somos teus, em nome de Jesus. Amém. Amém.